E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma HQ com a Monica Rambeau. Nessa época ela era a Capitã Marvel, depois se tornou a Photon. De repente você é transportado para 2023 e assiste ao filme As Marvels, que reúne a Mônica, Carol Danvers e Kamala Khan. Esse filme já veio carregado de um sentimento que ia ser ruim. Todo mundo detestou os trailers. Mas e você? Vindo do passado, acabou de ver o filme, o que você acharia? Bem-vindo ao HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, comenta aqui o que você achou do filme, compartilha, mostra para quem você sabe que vai gostar de ver esse vídeo, tem um monte de curiosidade sobre o filme, e segue a gente no Instagram. HQ você precisa saber, só digitar tudo junto. Para quem tá vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois eu vou falar dos personagens do filme, como eles são nas HQs. Em seguida vou comparar a história do filme com a das HQs. E por fim, vou dar a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho com a Monica Rambeau. A revista mais antiga que eu tenho com ela é Heróis da TV 105 de abril de 1988. Recém-chegada aos Vingadores como Capitã Marvel, Mônica presencia uma crise interna que culmina com a expulsão de Hank Pym da equipe. Heróis da TV 107, Mônica e os Vingadores dão as boas-vindas a outro novo membro, Star Fox. Heróis da TV 111, Mônica e a Feiticeira Escarlate se unem ao Doutor Estranho contra o Drácula. A história do Doutor Estranho foi republicada em Doutor Estranho contra Drácula, a Fórmula Montese da Panini, em 2022. Super Aventuras Marvel 76 de abril de 1988, Carol Danvers, na época conhecida como Binária, encontra Mônica, a Capitã Marvel, pela primeira vez. Ela fica surpresa dela estar usando o nome do seu ex-amante e amigo Marvel e recebe a trágica notícia de que ele morreu de câncer. Capitão América 119 de 1989, abril reconta a saga Guerras Secretas, agora como realmente aconteceu. Na primeira vez que a minissérie foi publicada, Abril apagou a Capitã Marvel da história por questões de cronologia. As Guerras Secretas foram republicadas a partir de A Teia do Aranha 62 de 1994, a partir da coleção histórica Marvel Guerras Secretas 1 da Panini de 2016, e em Guerras Secretas, edição especial, também da Panini e também de 2016. A minissérie foi republicada outras vezes, essas aqui são as que eu tenho. Capitão América 120 de abril de 1989, Mônica e os Vingadores retornam das Guerras Secretas. O Incrível Hulk 76, Mônica e os Vingadores do Leste e Oeste unem esforços para derrotar o Hulk, que estava irracional e totalmente sem controle. História republicada em Hulk de Volta ao Cinza da Panini, de 2022. Grandes Heróis Marvel 29 de abril de 1990, a Capitã Marvel convocou os Vingadores para o espaço para ajudar os Skrulls contra a Nebulosa. Mas agora, os Vingadores vão se unir ao Quarteto Fantástico para deter outra facção Skrull, que quer detonar uma bomba nos seus compatriotas por poder. Histórias republicadas no Omnibus Quarteto Fantástico por John Byrne 2 da Panini de 2021 e acabou de sair de novo em A Saga dos Vingadores 2 da Panini de 2023. Capitão América 141 de abril de 1991, Capitã Marvel e Vingadores no final da saga Guerras Secretas 2. Essa história vai ser republicada em breve em A Saga dos Vingadores 3 da Panini. Capitão América 142 de abril de 1991, Mônica e os Vingadores enfrentam Kang e o Homem Crescente. Essas histórias foram publicadas em Os Maiores Clássicos dos Vingadores 3 da Panini de 2007 e também vão sair em A Saga dos Vingadores 3. Capitão América 145, Vingadores e Tropa Alpha invadem Atlântida. Capitão América 156 de 1992, nova fase dos Vingadores com Thor de volta à equipe. E a Mônica continua também. Grandes Heróis Marvel 1 do ano 2000. Os Vingadores ressurgem após heróis renascem e todos os membros ativos e reservas são transformados em versões medievais de si mesmos por Morgana Le Fay. A Mônica já se chamava Photon nessa época aqui. Essas histórias foram republicadas em Marvel edição limitada Vingadores 1 da Salvat de 2017.
Clássicos da Salvat 48, de 2016, Sob Cerco, uma das melhores sagas dos Vingadores, em que a Capitã Marvel e o resto da equipe têm que deter o violento ataque dos mestres do terror. Coleção histórica Marvel Hulk 12, de 2019, Capitã Marvel, Vingadores, Homem-Aranha e Doutor Estranho precisam deter o Hulk, na história que precede a saga da Encruzilhada. Epic Collection 2, Vingadores, Operação Tempestade Galáctica, da Panini, de 2023. Mônica é chamada, assim como outros Vingadores reservas, para atuar na guerra Kree-Shi'ar. E a saga dos Vingadores 1, a Capitã Marvel sozinha no espaço contra os mercenários da Nebulosa. Atenção que vão rolar spoilers do filme As Marvels, tá avisado, hein? E eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei da Capitã Marvel, da Brie Larson, da Inteligência Suprema Kree e da Maria Rambeau, da Lashana Lynch no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitã Marvel. Tem cards aqui se você ainda não viu. Sobre a Carol Danvers no filme. A Brie Larson tá bem mais à vontade como Carol Danvers nesse filme e a interação com as outras duas heroínas funciona bem, apesar de uma ou outra forçadinha de barra. A gente descobre por que a Carol ficou sumida tanto tempo. Ela destruiu a Inteligência Suprema Kree e isso, sei lá porquê, fez um estrago no Sol de Hala, deixando a população meio no escuro. Ela ficou todo esse tempo tentando remediar esse problema que causou. E depois no fim do filme, quando resolve, parece tão fácil e besta que a gente fica pensando por que não tentou isso nenhuma vez antes nesses 20 e poucos anos. Ela termina o filme na Terra, indo morar na casa da Maria Rambeau, e eu já falo por quê. Nos filmes anteriores ela foi mostrada como uma pessoa de poder quase ilimitado. Aqui dão uma baita amenizada, até para não ofuscar as outras duas personagens. Sobre a Inteligência Suprema Kree no filme. Finalmente a gente vê no cinema a Inteligência Suprema com uma aparência semelhante à dos quadrinhos. No filme da Capitã Marvel, eles inventaram que ela assumia a forma de quem a pessoa que está falando com ela respeita. Então a Carol só via ela com a cara da Mar-Vell, que era interpretada pela Annette Bening. Em As Marvels a gente vê que a Carol destruiu a Inteligência Suprema, o que de alguma forma deu uma detonada no Sol de Hala, como eu falei. Sobre a Maria Rambeau nesse filme. A gente vê em flashback durante o filme, né? A gente vê que a Carol visitou a Maria antes que ela morresse de câncer. Mas no fim do filme, olha o spoiler, a Mônica vai parar em uma realidade alternativa, já vou explicar como. E nessa realidade a Maria tá viva e ela é a binária dessa realidade. Você não sabe quem é a binária? Lembra, né? Uma das identidades da Carol Danvers nos quadrinhos. Assiste lá o vídeo que eu fiz da Capitã Marvel, tem mais informações lá. A Maria aparece com o traje de binária que a Carol usava nos quadrinhos, então é bem legal. E aparece outro personagem nessa cena, né, que fez a galera gritar no cinema, mas eu já falo dele. Já falei sobre a Monica Rambeau de Teyonah Parris no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, WandaVision. Sobre a Monica Rambeau no filme, das três é a atuação que eu mais gostei, mais pé no chão, menos exagerada. Ela veste um traje que remete ao dos quadrinhos, que é bem legal. Inclusive quando dão o traje pra ela tem uns panos pendurados no braço, que nem o traje clássico nos quadrinhos, mas ela vai lá e tira fora. Ela fala, isso aqui não serve pra nada, e já arranca. Eu senti falta da gente ver mais o poder dela como é nas HQs, dela se transformar inteira em algum tipo de energia, onda ou radiação. As outras duas ficam o tempo todo tentando inventar um codinome para ela, mas no fim acabam não inventando. É uma piada recorrente que não tem fechamento. Ela em nenhum momento é chamada de Photon, que é o codinome dela após abandonar o de Capitã Marvel, e que já foi até referenciado no MCU. Já apareceu lá, que era não sei se era o nome do avião, alguma coisa assim. A Mônica tenta fechar uma barreira para outra realidade aberta por Dar-Ben no fim do filme e desaparece, como eu comentei. E lá está a versão da mãe dela, que é a binária que eu falei. É por isso que a Carol foi morar na casa da mãe dela, que ficou vazia. E a gente já vai falar mais disso. Já falei sobre a Miss Marvel de Iman Vellani, a Muniba Khan de Zenobia Shroff, o Yusuf Khan de Mohan Kapoor e o Amir Khan de Sagar Shaikh no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Miss Marvel. Sobre a Kamala Khan no filme. Ela é o alívio cômico do filme, né? Tem momentos muito bons que funcionam, outros um pouquinho forçados. Toda a trama é baseada no bracelete quântico dela e no outro, que está com a vilã Dar-Ben.
Após a derrota de Dar-Benn, Kamala fica com os 2 braceletes quânticos, que nos quadrinhos já pertenceram ao Quasar. Mas aí tem uma cena final que ela aparece usando um só, lá na casa da Maria Rambeau. Eu não entendi muito bem porquê. Sobre a família da Kamala no filme, estão lá mais como alívio cômico também, não passam por grandes transformações. Já falei sobre o Nick Fury de Samuel L. Jackson no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Vingadores Era de Ultron. Sobre o Nick Fury nesse filme. Quase nada que acabou de acontecer na minissérie Invasão Secreta é citado. Disseram que a Maria Hill ia reaparecer viva nesse filme, mas não tem nada disso. O Fury tem bons momentos porque o Jackson é ótimo, mas ele se envolve numa das cenas mais ridículas do filme, a dos gatinhos Flurkin engolindo todo mundo na nave. Depois eu falo mais disso. Falei sobre a Valkyria de Tessa Thompson no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Thor Ragnarok. Sobre a Valkyria no filme, ela faz uma ponta só. É ela que leva os Skrulls restantes para viver em Nova Asgard a pedido da Carol. Já falei sobre a Gavião Arqueira de Hailee Steinfeld no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Gavião Arqueiro. A Kate Bishop aparece no filme. A última cena do filme, eu acho que ela era uma cena pós-créditos que puxaram para dentro do filme. Porque, bom, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Porque eu acho que eles queriam que a galera visse as 2 cenas pós-créditos para não irem embora com raiva do filme. E as cenas pós-créditos são boas. Então eles falaram, vamos puxar tudo pra galera não sair do cinema sem ver isso. Então essa primeira cena, que eu acho que seria pós-créditos, entrou como parte do filme. E nela a Kamala emula a primeira aparição do Nick Fury no MCU e a primeira cena pós-créditos do MCU, que é aquela em que o Fury convoca o Tony Stark no fim de Homem de Ferro 1. A Kamala convoca a Kate para formar uma equipe com ela, que deve ser, claro, os Jovens Vingadores. Ela inclusive menciona que o Scott Lang tem uma filha que pode fazer parte também. E o maior spoiler do filme, já avisei que vai ter todos os spoilers aqui, hein, pessoal. Eu já falei sobre o Fera nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre Giant Size X-Men 1, que é o primeiro vídeo aqui do canal. E eu já falei sobre o Fera de Kelsey Grammer no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Sobre o Fera no filme. O Fera dos X-Men aparece na cena pós-créditos na enfermaria em que a Monica Rambeau acorda na realidade alternativa. Ele diz à Binária, que é a Maria Rambeau, que suspeita que a Mônica é de outro universo e que já comunicou isso ao Charles, que, claro, é o professor Charles Xavier, mas ele não aparece. O Fera é interpretado pelo mesmo ator dos filmes dos X-Men, mas o personagem foi criado em CGI. Eu achei bem legal, mas fica aquela sensação, será que eles colocaram ele ali só para tentar salvar o filme, que não estava tão legal assim? Não sei, mas de qualquer forma, as realidades alternativas estão aí, trazendo personagens que estreiam agora no MCU. Tudo deve se encaminhar para uma unificação de todos esses universos em um novo universo Marvel no cinema, e talvez até um reboot, né, como vem sendo alardeado aí, após os filmes Dinastia Kang e Guerras Secretas. A Dar-Benn é interpretada por Zoe Ashton. A primeira aparição da Dar-Benn foi em Silver Surfer 53 de 1991. O personagem foi criado por Ron Mars e Ron Lim. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Dar-Benn é um Kree do sexo masculino. Ele, junto de Aodan, assumiu o trono Kree após a derrota da Inteligência Suprema pelas mãos do Surfista Prateado. Durante a saga Operação Tempestade Galáctica, Dar-Benn e Aodan são mortos por Rapina, irmã da Imperatriz Lilandra, e a Inteligência Suprema retorna para liderar o restante dos Krees. No filme, Dar-Benn também assumiu o trono Kree após Carol destruir a Inteligência Suprema. Ela descobre um dos braceletes quânticos e resolve se vingar de Carol com ele. Mas quando consegue o segundo bracelete, aquele que estava com a Kamala, a Dar-Benn é consumida pelo poder quântico e morre. É mais um vilão bem esquecível do MCU. O Imperador Drog é interpretado por Gary Lewis. A primeira aparição do Drog foi em New Avengers 40 de 2008. O personagem foi criado por Brian Michael Bendis e Jim Chong. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Os Novos Vingadores 4 da Panini de 2014.
Nas HQs, Drod não é um imperador, ele é um cientista Skrull que cria melhorias na fisiologia da raça para facilitar sua infiltração na Terra durante a saga Invasão Secreta. No filme, é o Imperador Skrull, ele tenta um acordo de paz com a Dar-Benn, mas o ataque desajeitado da Capitã Marvel, Miss Marvel e Monica Rambeau acaba com essa possibilidade, mesmo ficando claro que seria um engodo da Dar-Benn. O Drod e o resto do povo Skrull, que continua bonzinho e desamparado no MCU, são abrigados em Nova Asgard pela Valkyria, como eu já falei. O príncipe Yan é interpretado por Park Seo-joon. A primeira aparição do Yan foi em Captain Marvel 9 de 2014. O personagem foi criado por Kelly Sue DeConnick e David Lopez. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Capitã Marvel 2 da Panini de 2019. Nas HQs, Yan é príncipe do planeta Aladna, onde todo mundo fala rimado. Ele se envolveu em um problema de ter que se casar com a cantora Lila Cheney e a Capitã Marvel Carol Danvers resolveu a questão. No filme também é um planeta onde tudo não só é rimado como cantado. Toda essa cena musical é a mais constrangedora do filme e uma das mais constrangedoras da história do MCU. A Carol casou com o Yan por questões de conveniência e vai até lá, esperando que Dar-Benn atacasse o país em busca de água. O Pepton é interpretado por Colin Stonley. A primeira aparição do Pepton foi em Silver Surfer 8 de 1987. O personagem foi criado por Steve Englehart e Marshall Rogers. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Pepton é um Kree que tenta fazer experimentos com a prancha do surfista prateado quando ele é capturado. No filme, é também um cientista Kree. Eu nunca falei direito do Goose, que nos quadrinhos se chama Chewie, porque antes eu não falava de personagens pós-ano 2000, mas agora eu vou falar, então vamos lá. O Goose é interpretado por dois gatinhos, chamados Nemo e Tango. A primeira aparição do Goose, que na verdade se chama Chewie nas HQs, foi em Giant Size Miss Marvel 1 de 2006. O personagem foi criado por Brian Reed e Roberto Della Torre. Essa história foi publicada no Brasil em Os Poderosos Vingadores 39 da Panini, de 2007. Nas HQs, o Chewie surge como um gato normal, adotado por Carol Danvers após uma batalha que ela teve na Terra. Só em 2014 foi feito um retcon, dizendo que o gato era um alienígena. No filme, o nome foi mudado para Goose, uma referência a Top Gun, mas também a um gato alienígena. Nesse filme a gente vê que é uma fêmea que põe vários ovos, de onde saem vários gatinhos Flurkin que protagonizam outra cena vergonha alheia do filme, em que os gatinhos saem engolindo toda a tripulação da base do Fury. Kamala Khan está em casa em Nova Jersey quando de repente troca de lugar com a Carol Danvers, como a gente viu no fim da minissérie da Miss Marvel. A gente vê que antes disso, Carol e Monica Rambeau, que estava trabalhando com Nick Fury no espaço, tocaram numa estranha energia reminiscente e começaram a trocar de lugar entre elas e com a Kamala, sempre que acionam seus poderes. Essa energia vem de um bracelete quântico que a líder Kree Dar-Benn encontra em um planeta inóspito. Ela quer achar o outro bracelete, que está com a Kamala, para se vingar de Danvers, a quem acusa de ter quase destruído o sol do seu planeta natal, Hala. Carol, Monica e Kamala vão se unir para impedir os planos de Dar-Benn, que passam por destruir o sol da Terra como vingança. Nas HQs, os braceletes quânticos não têm origem Kree. Eles são criados pela criatura cósmica Eon para serem portados por criaturas dignas de usá-los para defender o universo. Nos quadrinhos já foram portados, entre outros, por Wendell Vaughn, o primeiro Quasar, e Phyla Vell, a Quasar pós-ano 2000. Primeira aparição dos braceletes quânticos, Fantastic Four 164 de 1975, em que são usados por Robert Grayson, o personagem conhecido como Marvel Boy, que foi criado pela Atlas nos anos 50. Os braceletes foram criados por Roy Thomas e George Paris. Essa história foi publicada em Gibilândia 29, da Guedes Manifesto, de 2023. A troca de lugar que acontece com os personagens no filme é uma homenagem à troca de lugares que acontecia entre o Capitão Marvel, o Mar-Vell, e Rick Jones nas histórias dos anos 70. Essa, por sua vez, é uma homenagem à troca de lugar entre Billy Batson e o Capitão Marvel da DC, quando grita Shazam. Embora às vezes se confundam, os braceletes que o Mar-Vell usava não são braceletes quânticos, são braceletes cósmicos chamados em inglês de Negabands.
porque enviavam a pessoa que trocava de lugar com a outra para a zona negativa. Primeira aparição dos braceletes cósmicos ou negativos, Captain Marvel 16 de 1969. Os braceletes foram criados por Archie Goodwin e Don Heck. Essa história foi publicada em edições JEP 21 da JEP de 1970. No filme, a Monica Rambeau é uma capitã na base do Fury, uma referência ao fato de que ela teve o nome Capitã Marvel antes da Carol Danvers nos quadrinhos. O planeta Aladna, aquele em que acontece a cena musical, existe nas HQs. Primeira aparição foi em Captain Marvel 9 de 2014, assim como o Príncipe Ian. O planeta Tarnax, em que os Skrulls estão refugiados e é destruído por Dar-Benn no filme, também existe nas HQs. Nos quadrinhos ele se chama Tarnax 4 e é a capital do Império Skrull, também conhecida como Mundo Imperial. O planeta, na fase de John Byrne no Quarteto Fantástico, é devorado por Galactus. Primeira aparição de Tarnax 4, Fantastic Four 18 de 1963. O planeta foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção clássica Marvel 23 da Panini, em 2023. Carol é chamada pelos Krees de Aniquiladora. Nas HQs, Aniquiladora é uma criatura vinda da Zona Negativa, inimigo do Quarteto Fantástico, e existe a saga Aniquilação, em que vários heróis cósmicos se unem contra o vilão. De qualquer forma, em inglês, são nomes diferentes, tá? Ela é chamada de Annihilator, enquanto o vilão do quarteto se chama Annihilus. Existe uma equipe de heróis cósmicos chamada Annihilators nas HQs. A Carol diz que a arma de Dar-Benn que é igual a que o Ronan usava, né? E que era chamada de bastão cósmico, na verdade se chama Arma Universal, que é o nome que é usado nas HQs. Enquanto sugerem nomes para Mônica, Kamala e Carol citam os nomes Spectrum e Pulsar, dois nomes que ela já usou nas HQs. O que é melhor? HQs clássicas com a Monica Rambeau ou o filme As Marvels? A gente já foi pro cinema achando que seria uma bomba, depois de tanta gente hateando o filme antecipadamente. E até certa altura eu tava pensando, o pessoal exagera, né? Até que tá legalzinho. Mas então veio a cena musical e eu pensei, puta, eu acho que esse aqui é o pior filme do MCU. Porque pensa comigo, qual é a pior produção do MCU? Pra mim é Cavaleiro da Lua. Tudo bem, tem gente que acha outros, mas é um dos, né, pra todo mundo aí. Qual a pior cena de Cavaleiro da Lua? Aquela cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo virando um kaiju gigante, um Cavaleiro da Lua cheio de superpoderes, uma super-heroína inventada sem a menor necessidade. É muito ruim, sendo que nos quadrinhos Cavaleiro da Lua é um cara com traje dando porrada no submundo de Nova York. Mas essa turminha dançando e cantando conseguiu ser pior. É muito constrangedor ver esse tipo de cena de tão vergonha alheia que é. Mas beleza, passou essa cena, agora vamos voltar para a história, que tava legalzinha. Mas aí eles têm a decisão criativa de fazer um grupo de gatinhos Flerken engolir uma tripulação inteira de seres humanos para serem transportados para a Terra. E de novo, é uma péssima decisão. É ruim, cruza a linha do ridículo, totalmente desnecessário. Por fim, outro problema grande do filme. A Carol diz que acha que não conseguiria reenergizar o Sol de Hala, que era quase impossível. Nos mais de 20 anos que ela ficou tentando remediar essa situação que ela criou, ela nunca tentou isso. Mas quando ela vai lá e faz, parece a coisa mais fácil do mundo e resolve tudo em 1 minuto. Tirando essas questões que depõem muito contra o filme, é uma historinha divertida, com 3 boas atrizes que tem boa sinergia, mas que poderia apresentar mais coisas novas do universo cósmico da Marvel. Mas aí vem a cena pós-créditos com o Fera, que é muito legal, e você sai do cinema pensando, o filme foi demais. Mas depois que você pensa um pouquinho, você vê que isso tem cara de muleta para tentar deixar a energia da audiência lá em cima no final, após um filme errático. E como eu falei, eu acho que a primeira cena pós-créditos seria a da Kate Bishop e a segunda do Fera, mas puxaram para rolar antes, pra galera não sair do cinema sem ver. Porque a segunda cena pós-créditos nem é uma cena nesse filme, é só um gatinho miando e fazendo aquele barulho que vai vomitar alguma coisa. Coisa que já tinha sido usada no primeiro filme da Capitã Marvel. E agora,
Tá todo mundo falando do Fera, do multiverso, etc. E tá esquecendo dos momentos constrangedores do filme. Eu tava numa sessão de pré-estreia para convidados organizada pela Disney. A galera aplaudiu o filme, urrou quando apareceu Fera. Ou seja, a Marvel ainda consegue cativar o público, mesmo com uma história com essas decisões criativas duvidosas. Mas eu realmente espero que as mudanças que estão fazendo internamente na Marvel Studios, demitindo roteiristas e regravando séries como a do Demolidor, sejam para tentar resgatar o celeiro de boas ideias que o estúdio foi nos seus primeiros 10 anos. Dá para fazer. Tem muita coisa promissora pela frente aí para adaptar. Mais de 60 anos de histórias, que dá para pegar um monte de coisa legal. Não é como, agora eu tenho que ter uma ideia de um filme que eu nunca pensei o que fazer depois com esses personagens. Não, tem um monte de coisa criativa para fazer. Então, tem gente que diz aí, o problema da Marvel é a continuidade. Eu não acho que esse é o problema. Ele pode se tornar um problema mais pra frente até, porque a continuidade e cronologia foi um problema nos quadrinhos. Eu acho que o grande problema hoje, e esquece posicionamento político, esquece esse tipo de babaquice, é babaquice entrar nesse tipo de discussão. Puxa as suas causas e as suas bandeiras um pouquinho para trás na lista de prioridades, coloca na frente boas histórias e adaptações inteligentes do material fonte. Não é para tirar a causa, a bandeira, deixa lá, mas a prioridade é boa história e grandes adaptações. Depois você encaixa as suas coisinhas que você quer falar, sobre as coisas importantes que estão acontecendo aí no mundo. É legal também, é importante discutir tudo isso, só que se você faz isso num filme ruim, não adianta nada. Faz isso que vai dar certo. Mas aqui o filme está competindo com o material clássico da Monica Rambeau pelo seu criador Roger Stern. Um material que era inclusivo e que era muito bom. E não tem comparação, eu fico com as HQs. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Loki 2. Acabou a segunda temporada, e aí? A coisa mais genial do MCU? Deu sono? Não entendeu nada? Vamos conversar sobre essa série e vamos trazer todos os personagens e referências dos quadrinhos. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 6, Wolverine formatinhos e depois X-Men 60 anos. Em 2023 X-Men fez 60 anos. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo antes que acabe o ano, um top 11 com os melhores momentos da história da principal equipe mutante da Marvel. Até lá!